Olá, pessoal. Eu sou Isabela Bola e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre educação bilíngue. Então, para não restar dúvidas e entender de uma vez esse tema, acompanhe o nosso bate-papo. Bom, nós podemos definir a educação bilíngue como a construção de conhecimento que se dá por meio de duas línguas, né? E pensando de uma maneira até mais ampla, a educação bilíngue ela permite com que a gente rompa, né, as barreiras da comunicação e que a gente conheça diferentes povos e culturas. Ela permite com que essas diferentes culturas se aproximem, né? Tornando as informações muito mais acessíveis a todos. Em linhas gerais, a gente pode dizer que a educação bilíngue é uma nova forma de ver o mundo e agir nele, né? E então, para falar sobre esse assunto, hoje nós contamos com a participação da Priscila Lucena, que é formada em Letras e Pedagogia, especialista em metodologia do ensino de língua inglesa, pós-graduada em metodologia e práticas bimultilingües e coordenadora do departamento acadêmico da IU. E contamos também com a participação da Luciana Arfelli, que é pedagoga, especialista em educação infantil, também é formada em comunicação social, pós-graduanda em gestão escolar e diretora da IU Bilíngue. Meninas, sejam muito bem-vindas e obrigada por terem aceitado o convite. Olá, meninas, obrigada pelo convite. Oi, Isa, oi, Pri, é sempre muito bom estar com vocês. Bom, para fazer a introdução desse assunto, né, eu até me arrisquei aqui a dizer um pouquinho do que seria a definição, né, do que é educação bilíngue. E agora, meninas, eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho mais sobre o que é educação bilíngue para os nossos ouvintes. Olha, Isa, há muitas definições. Eu vou iniciar com as definições dos autores Josiane Hemers e Michel Blanc. Eles falam assim, né, que educação bilíngue é qualquer sistema de educação escolar em que, dado momento e período, simultâneo consecutivamente, ou seja, ao mesmo tempo ou posteriormente, acontece uma instrução em duas línguas, ela sendo planejada e ministrada em duas línguas. Além disso, eu acho que é importante a gente falar da questão da interculturalidade, como é importante a gente valorizar nesse processo. O diálogo entre as culturas, legitimar certos modos de falar, para que a gente tenha uma postura mais tolerante diante de questões linguísticas e culturais, não é, Lu? Pri, e eu acho que por essa sua definição, né, eu acho que também fica muito claro entender o que não é educação bilíngue, né? Então, educação bilíngue não é ensino de inglês ou de qualquer outra língua, né? A educação bilíngue é muito mais sobre adicionar outras línguas ao nosso repertório e sobre a construção de saberes, né? A Isa falou isso no comecinho, nessas línguas. E nesse processo, é claro que se aprende e se adquire o domínio desse ou desses outros códigos. Mas eu costumo dizer que a educação bilíngue, ela se ocupa muito mais dos discursos que vão ser construídos do que simplesmente da forma em si. É mais ou menos o que nós falamos aqui na IU, né, Pri? Que o aluno vai aprender inglês, é fato, né? É parte do processo, a estrutura dos programas leva a isso, e com resultados excelentes, inclusive. Mas a nossa atenção maior está no sentido. Precisa fazer sentido para o aluno. Então, qual vai ser o uso que ele vai dar para essa língua? Né? Muito mais do que falar uma outra língua, é sobre as possibilidades de discursos e interações, né? Que eu posso construir com o outro usando as línguas que eu tenho acesso, conhecimento e que eu tenho domínio também. Excelente explicação, meninas. E agora que a gente sabe, né, o que é e o que não é, né, educação bilíngue, vamos então aos mitos e verdades sobre esse assunto. Número 1, né? Se é que a gente pode elencar, né? Tem tantos mitos, né? Tantas verdades aí, mas vamos lá. Primeiro, expor desde cedo uma criança à educação bilíngue atrapalha o desenvolvimento dela de alguma maneira? Ela pode se confundir ao aprender esses dois idiomas simultaneamente?
As famílias, elas ficam muito receosas, sobretudo na educação infantil, quando o desenvolvimento da fala ainda está em construção. E é importante a gente trazer o conceito de repertório linguístico da Brigitta Bush para a nossa conversa, porque ele ajuda a gente a olhar para esse acontecimento todo de uma forma um pouco mais natural, né? Repertório linguístico, eles são todas as línguas que a gente possui, que é aquelas línguas que nos constituem. Então, todas as línguas que a gente acessa para se comunicar. Esse repertório, ele se altera com o tempo, ele é biográfico, ele se modifica de acordo com a nossa necessidade, com a nossa história, com o nosso momento de vida. Então, quando a criança está se comunicando e ela está falando inglês e português, isso está mostrando para a gente que ela está confortável com essas duas línguas, porque ela está acessando esse repertório dela, que ela tem consciência de como usar essas duas línguas. Repara como ela nunca usa um substantivo no lugar de um verbo em outra língua, por exemplo. Mas é natural que as famílias fiquem com receio. O importante é que tenha uma comunicação com a família e formação com elas para que elas entendam que esse processo é perfeitamente natural e esperado. A língua é viva, né, Pri? Acho que é por isso que esse repertório ele vem sempre se modificando, né? Ele está sempre se atualizando. Isso mesmo, Isa, perfeita colocação. E é importante que pelo menos um membro da família tenha o domínio nesse idioma para poder interagir com a criança ou com o adolescente nessa nova língua, no caso, né, de exemplo nosso, o inglês. Bom, para responder essa pergunta, Isa, eu quero retomar aqui a questão do sentido, né, que a gente falou um pouquinho antes, que a educação bilíngue é muito mais sobre fazer sentido. Então, eu vou trazer um exemplo meu aqui, pessoal, né? Eu cresci ouvindo espanhol em casa, né? Essa língua, ela fazia parte do meu cotidiano, ela estava nos nomes das comidas, nos causos, né? Nas visitas, nos doces natalinos que a gente aguardava aí ansiosamente dos parentes que iam para a Espanha e voltavam aí todos os anos, né? A gente chegava um parente no final do ano, a gente já queria saber, trouxe turrão? A gente já queria saber se tinha aquilo na mala, né? Então, assim, essa língua, ela fazia parte da história e faz ainda, né, parte da história, da memória afetiva da minha família, e aprender o espanhol, para mim, foi completamente natural. Seria muito diferente, né, ainda usando esse meu exemplo, se, por exemplo, o espanhol fosse inserido artificialmente na minha vida, com o objetivo pura e simplesmente de que eu aprendesse essa língua, né? Então, ele não faria sentido, porque ele não teria esse contexto. E onde eu quero chegar com essa história? Na escola, pelo menos da forma como a gente trabalha aqui na IU, a língua está inserida dentro de contextos e situações que fazem sentido para o aluno, que pedem o uso dessa língua. Se a família tem o domínio da língua, ela pode aproveitar, sim, em casa, cada situação onde o inglês apareça, né, e onde faça sentido explorar essa língua e expandir aí com seus filhos. E isso hoje não é difícil, né, porque o inglês, ele está em todo lugar. O que a família não tem é que se sentir na obrigação de criar isso artificialmente, de criar situações artificialmente, ou achar que se não tiver esse tipo de reforço em casa, a aprendizagem não vai acontecer, porque isso não é verdade, né? Então, eu sempre falo que a família pode, sim, sempre demonstrar interesse e proporcionar acesso. Então, literatura, filmes, desenhos, músicas, enfim. Quanto mais oportunidades para usar e dar sentido para essa língua, melhor, claro. Mas esse não precisa ser um peso, né? Uma obrigação para as famílias, né? Elas não precisam achar que se isso não acontecer, a criança não vai se desenvolver, não vai aprender. Legal, muito interessante. E nós podemos dizer que a aprendizagem e a absorção de um novo idioma é a mesma de escolas bilíngues, ou então que tenha, né, programas bilíngues, do que a de cursos de idiomas tradicionais que a gente vê por aí? É muito interessante essa pergunta, porque é uma pergunta muito recorrente. Qualquer pessoa pode se tornar bilíngue, sabe, Isa? Em qualquer meio, e quando eu digo meio, estou me referindo à casa, à escola bilíngue, ao programa bilíngue. Todos esses contextos podem transformar sujeitos monolíngues em sujeitos bilíngues, até mesmo em escolas de idiomas. O que diferencia são as abordagens e os focos de ensino. A escola bilíngue, ela precisa ter as instruções em duas línguas, como já mencionamos, e as áreas do conhecimento, matemática, geografia, arte, história, por aí vai, possuem conteúdos ministrados em outras línguas, e os currículos conversam entre elas, né?
Mas os programas bilíngues, eles se preocupam em ensinar a língua adicional por meio dessas áreas de conhecimento. Só que não tem a mesma profundidade que tem uma escola bilíngue. Os currículos em português e inglês não conversam. Já nas escolas de idiomas, o foco costuma ser a língua. Então, a gente costuma aprender a se comunicar no idioma e, portanto, ele costuma ser o único objeto de estudo ali enquanto eu estou aprendendo. O resultado pode ser o mesmo, mas os enfoques são completamente diferentes, né? E agora eu queria abordar um pouquinho sobre a idade, né? Se é criança ou adolescente, por exemplo, entra em uma escola bilíngue, ou então que tem um programa bilíngue, por exemplo, se ela entra no Fundamental 2, ou até mesmo no ensino médio, né? Vamos supor, ela não vai conseguir acompanhar a turma. Isso é uma coisa que a gente sempre ouve dizer por aí, né? Ou seja, depois de uma certa idade, é recomendável que esse aluno não seja exposto a uma educação bilíngue. Isso é mito ou verdade? Bem, tem várias coisas, né? Você trouxe vários mitos, verdades misturados aí na sua fala. Vamos ver o que é, né? Mas foi muita informação. Vou tentar destrinchar um pouquinho aqui. Não há idade certa para aprender uma nova língua ou iniciar uma educação bilíngue. Durante muito tempo, a gente foi propagando que aprender uma segunda língua na primeira infância era o mais recomendado. Só que hoje os estudos mostram que não é necessariamente assim. Há inúmeros fatores que contribuem para a aprendizagem da língua. E, em certas situações, adolescentes e adultos se sobressaem, tendo aprendido depois da primeira infância. Portanto, não há estudos conclusivos sobre isso. O que precisa acontecer é que a escola precisa ter um acompanhamento e um atendimento paralelo para que esses alunos deem conta da linguagem acadêmica em segunda língua, dos conteúdos das áreas do conhecimento. Então, para ele entender geografia em inglês, por exemplo, ele precisa de um acompanhamento para que ele tenha este repertório e não fique para trás. Então, ele precisa de uma ajuda para que ele dê conta de avançar em termos linguísticos na sua aprendizagem, para que ele não fique prejudicado por conta da falta de repertório linguístico para ele. Ah, legal, Pri. Eu sei que você comentou, mas eu acho que vale reforçar, porque eu acho que essa é uma pergunta recorrente, né? Uma pessoa, ela só se torna bilíngue se ela aprendeu esse idioma desde a infância. Mito ou verdade? Eu não sei de onde surgiu, né, esse mito, na verdade. Mas realmente, né, isso é muito recorrente. Eu vou retomar aqui o que a Pri falou um pouquinho antes, né, sobre não ter idade para aprender uma nova língua. Nós mesmas aqui, né, nós três, e eu acredito que boa parte da nossa geração aprendeu inglês depois de crescidas, né, ou na adolescência, aí, na verdade, e nós somos bilíngues, né, nós podemos dizer que nós somos sujeitos bilíngues, nós fazemos um uso social dessa língua, dessas línguas no nosso dia a dia, dessas línguas que nós temos no nosso repertório. Então, ser bilíngue é muito mais sobre a sua capacidade de dar uso a essas línguas no seu cotidiano, do que sobre o momento da sua vida que você começou a ter contato com ela, né? E aí é claro que para as crianças é muito mais fácil a aprendizagem, porque elas têm menos travas sociais, inclusive. E como língua é interação, esse processo acaba sendo mais natural para elas. Então, acho que esse é o ponto que as pessoas se referem, né, quando falam sobre começar a aprender inglês na infância. Mas isso não quer dizer que se passar do prazo, aí, né, se passou da infância, já era. Você não perde para sempre as chances de se tornar um sujeito bilíngue, porque isso não é verdade. Eu acho que isso aconteceu, né? Começou a propagar isso quando começou a se estudar crashing, ele começou a falar sobre a janela de oportunidade de aprendizagem e tudo. Só que o que acontece? Depois dele vieram vários outros. E aí poucas das outras pesquisas foram sendo compartilhadas, né? E aí ficou lá o mito, né? Naquela Perdido época, no tempo. Entendeu? Perdeu-se lá no tempo. E porque depois dele vieram outras pessoas e outros estudiosos, e aí hoje a gente sabe que não é bem assim, né, que acontece. Aí até tem essa questão do próprio repertório linguístico, que ele muda, né, é uma outra visão de língua. Então, acho que aconteceu foi isso. Ah, bacana.
E, bom, vamos falar agora sobre sotaque. Tem diferença no sotaque se o idioma ele é aprendido mais cedo ou mais tarde? Mas olha só, você está vendo com cada pergunta, mas é muito legal porque são as perguntas mais capciosas, né? Eu posso assim dizer da área. Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Eu entendo que a pergunta venha também do que se propaga, de que a criança pronuncia melhor as palavras, porque tem a janela de aprendizado. Voltamos no crash de novo. E como eu mencionei, não há estudos conclusivos sobre isso. A gente sabe que certos fonemas podem sim ser mais desafiadores para a gente pronunciar, mas não é de todo impossível, né? Eu comecei respondendo que pode ser que sim, pode ser que não, porque tem uma questão de identidade muito forte ligada ao sotaque. E há também uma ilusão de que a gente tem, só porque a gente é bilíngue, tem que ter o sotaque exatamente igual a de um falante nativo. Isso vem sendo muito discutido e rebatido no mundo acadêmico. O que a gente precisa de verdade, né? É pronunciar corretamente e ser compreendido. Isso não está ligado ao sotaque, porque eu posso ser compreendida e pronunciar de forma impecável, mas numa cadência que diz respeito à região onde eu moro, com a qual eu me identifico e me identifico muito com ela. Então, a pronúncia e o sotaque são coisas diferentes, né? É importante que a gente falar sobre isso, porque é um dos fatores inibitórios para a aprendizagem de uma segunda língua. Porque as pessoas acham que porque elas não falam como nativo, elas não falam bem. Então, ficam com vergonha, e isso vai criando um círculo vicioso. Isso afeta consideravelmente a autoestima dos aprendizes. Como educadores, o que eu acho, né, que a gente tem que fazer? A gente tem o dever de indicar os caminhos para que os alunos se comuniquem de forma clara, e é a pronúncia que entra, né? Para que eles sejam compreendidos, que eles compreendam e atinjam seus objetivos em termos de língua. Mas não tem como interferir no sotaque dele, porque faz parte do repertório de vida e linguístico dele. Para algumas pessoas, isso chega até a ser violento, sabe? Porque quando a gente pensa que todo mundo tem que estar no mesmo padrão, na mesma caixa, a gente acaba deslegitimizando toda a história dessa pessoa. E essa questão do sotaque era uma questão importante aí umas décadas atrás, né? Me espanta que isso ainda seja, tem esse mito, né? Porque isso me parece uma coisa tão anos 80, 90, né? Que se tinha essa preocupação, inclusive existiam cursos, né? Para redução de sotaque, o nome do curso era esse, né? Curso para perda de sotaque, ou até escolas de idioma que davam uma importância assim tremenda como para isso, né? Como se para o seu inglês ser aceito, para ele ser válido, né? Para ele ser considerado aí real, você precisasse de repente se transfigurar em um nativo. E aí eu vou colocar aspas nesse nativo, né? Porque essa questão do nativo também é muito ultrapassada. Então, o que é falar como um nativo, né? Nativo de onde? Estados Unidos, Nigéria, Índia, Austrália, porque todos esses países, né, têm aí o inglês como língua oficial. Então, não, eu quero falar com sotaque britânico, mas o que é um sotaque britânico, né? É o RP, que é ali o sotaque da BBC, ou é o sotaque escocês? Ou é de Bristol, ou de Liverpool, que são sotaques completamente diferentes entre si, e todos são britânicos, por exemplo, né? Então, eu acho que essa importância ao sotaque acaba refletindo uma visão muito rasa sobre para que serve falar uma outra língua, né? A gente pode até usar mesmo o exemplo do Brasil. O que é falar, o que é o português brasileiro correto, nativo? É o de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Belém do Pará. Então, assim, a gente fala hoje, né, 2021, a gente falar sobre sotaque, sobre qual o sotaque do inglês, eu acho que isso ficou lá no passado, né? Eu acho que esses mitos todos estão perdidos no tempo. Acho que a gente tinha que mudar o nome do episódio para Perdidos no Tempo aí, sobre a aprendizagem de línguas e educação bilíngue. Gostei desse nome, hein, Lu? E que bom que nós evoluímos, né, sempre, e que isso ficou para trás, né? E nós falamos anteriormente também sobre a criança, né, que quanto mais cedo a pessoa aprende, mais natural e mais sem travas aquilo vai se tornando, né, para ela. Então, se a criança aprende o idioma já desde cedo, a gente pode dizer que ela nunca mais vai esquecer essa nova língua para o resto da sua vida? É mentira!
A gente falou sobre repertório linguístico, não foi? Logo lá no comecinho. E sobre ele ser biográfico. Se eu deixo de ter contato com a língua, se ela deixa de ter importância para mim, eu não tenho por que usar ela, ainda mais uma criança, né? Eu não tenho por que usar, para que eu vou usar? Então, há sim chances de esquecer as coisas. Mas o que acontece, né? Se ela teve uma boa base, com a retomada do uso, da necessidade, do estudo, aí é muito mais fácil reacessar essa língua. E a pessoa bilíngue, ela precisa ser igualmente fluente nos dois idiomas, tanto no nativo quanto no segundo idioma que ela fala? Não, não precisa. E aqui eu trago uma questão, né? Como a gente vai mensurar esse igualmente fluente? Né? Até porque, né, como nós temos conversado aí desde o início, a fluência na língua depende das vivências, das situações de uso dessa língua, das interações que acontecem nessa língua, e isso tudo vai variar, né? De repente, em português, eu preciso fazer um uso acadêmico, um uso formal, até mesmo pela minha profissão, né, dessa língua, o que acaba exigindo um nível de proficiência diferente do meu espanhol, por exemplo, que é apenas para contextos sociais, do dia a dia, de viagens, familiares. Então, ser bilíngue, né, diz muito mais sobre a minha capacidade, as minhas habilidades e o meu repertório para usar esses diferentes idiomas nas diferentes situações e contextos que se apresentam, do que sobre mensurar e de repente, comparar aí níveis de fluência. Olha aí, viu? Tudo girando em torno da Brigitta Bush com repertório linguístico. Ela deve estar, assim, muito orgulhosa da gente. Exatamente. Mas, né, pegando esse gancho do que você falou, por ele ser biográfico, por dizer respeito ao momento de vida da pessoa, a gente tem que falar sobre ele, né? Porque essa fluência, ela também é um dos grandes mitos, né? Vou dar um exemplo. Pode ser que eu precise usar nesse momento mais português do que inglês. Isso vai me dar mais segurança e mais fluidez na fala em português. Mas ao passo que o inglês começa a se tornar necessário por algum motivo na minha vida, eu acabo me dedicando mais para falar inglês e mais fluência vai se tornando maior. Olha como tudo que a gente está falando é cíclico. Você falou sobre sentido, eu falei sobre ele ser biográfico, tudo isso está ligado, né? Eu vou falar a língua. E a Isa trouxe também sobre a língua ser viva. Então, é exatamente isso. A gente precisa de todos esses fatores para que a língua ela seja tanto aprendida, acessada e mantida, né? Outro exemplo que eu gosto de dar é que nem na nossa primeira língua a gente é fluente em todas as habilidades. Então, há quem escreva melhor, mas tem muita dificuldade em falar em público. Há quem discurse muito bem, mas não consegue escrever com segurança. Isso é a mesma coisa na segunda língua, é uma visão muito tradicional de olhar a aprendizagem de língua. E também é outro fator inibitório, porque na ânsia de falar perfeitamente e ser perfeito em tudo, a pessoa nem começa pelo medo de fracassar. É verdade, Pri, você trouxe pontos aí muito relevantes sobre esse assunto. E agora, meninas, a gente está caminhando para o final, mas antes disso eu abro um espaço para vocês deixarem uma mensagem final que vocês queiram aí sobre esse tema aí que é tão interessante e tão gostoso de conversar, né? Eu gosto muito dessas oportunidades, Isa, de discutir educação bilíngue, de democratizar mais essas informações, porque muitas vezes eu sinto que esse debate que a gente está tendo aqui, né, acaba ficando muito no âmbito acadêmico, nas universidades, nos centros de pesquisa, ali em pequenos grupos, né, e muitos mitos ou conceitos ultrapassados, aí perdidos no tempo, acabam se perpetuando ao longo dos anos e trazendo uma série de preconceitos e até mesmo colocando alguns obstáculos na aprendizagem, né, algumas travas. Então, esse espaço de troca, além de maravilhoso, por poder estar com vocês aqui, né, conversando sobre educação bilíngue, é também extremamente necessário. Lu, essas conversas são muito importantes para que a gente repense e desconstrua ideias que ainda hoje afetam a forma de aprender e ensinar uma língua adicional. Meninas, não tem nem palavras, né, para dizer, eu só quero agradecer mesmo, foi uma conversa muito, muito gostosa, uma conversa também muito rica, né, trouxe muitos insights, né, com certeza esclareceu bastante desses mitos, né, que a gente sempre ouve, né, no meio da educação. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês.
Imagina, Isa, é sempre muito bom participar desses encontros. Obrigada, meninas, foi muito gostoso, foi ótimo. Até a próxima. Com certeza. E você gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!